Imaginar acordar um dia com a dura realidade de tanques rolando pelas ruas, o silêncio da manhã interrompido pelo ensurdecedor som de tiros. Essa é a assustadora realidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, um conflito que enviou ondas de choque muito além das fronteiras dessas duas nações. É um jogo de alto risco de poder e controle, com repercussões que alcançam longe no palco global. Países ao redor do mundo observam com expectativa, enquanto a tensão aumenta, com seu próprio posicionamento geopolítico, alianças e economia potencialmente pendurados na balança. Desde os Estados Unidos até Israel, da China à Europa, os tremores deste conflito estão sendo sentidos em todos os lugares. A guerra desencadeou uma complexa teia de manobras diplomáticas, convulsões econômicas e uma crise humanitária de proporções assustadoras. Este não é um cenário de um filme distópico, mas a sombria realidade da Ucrânia, uma nação envolvida em uma guerra com a Rússia. Para entender verdadeiramente este conflito, precisamos voltar no tempo. A história das relações entre Rússia e Ucrânia é tão complexa quanto profunda. Começa nas cinzas da União Soviética, quando a Ucrânia declarou independência em 1991. Este foi um tempo de esperança e apreensão, quando a Ucrânia estava esculpindo sua identidade no palco mundial. A relação entre Rússia e Ucrânia durante a era pós-soviética foi marcada por uma delicada dança de diplomacia e jogos de poder. A Revolução Laranja de 2004 foi um ponto de viragem nessa dança. Esta série pacífica de protestos levou o pró-ocidental Viktor Yushchenko ao poder, muito para o desagrado da Rússia. A revolução simbolizou o desejo da Ucrânia por um governo democrático e transparente, e laços mais fortes com o Ocidente, o que não agradou ao Kremlin. A tensão aumentou com a subsequente anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Este movimento foi um choque para a comunidade internacional e uma violação da soberania da Ucrânia. A anexação da Crimeia foi uma jogada ousada e controversa da Rússia, marcando uma escalada significativa no conflito. Foi uma declaração clara da Rússia, uma demonstração de sua disposição para afirmar seu poder na região. É crucial notar que Israel manteve uma estrita neutralidade durante este período, recusando-se a se juntar aos governos ocidentais em condenar as ações da Rússia. Esta neutralidade foi um delicado ato de equilíbrio, já que Israel procurava manter relações cordiais, tanto com os Estados Unidos, seu principal aliado estratégico, quanto com a Rússia. No entanto, a mudança recente na postura de Israel com uma abordagem menos amigável em relação a Putin adiciona outra camada de complexidade à situação. Assim, as sementes da discórdia foram semeadas, levando ao conflito que testemunhamos hoje. A guerra, como um tumor maligno, cresceu ao longo do tempo, afetando não apenas a Ucrânia, mas enviando ondas de choque em todo o mundo. O conflito Rússia-Ucrânia tem uma linha do tempo tão complexa quanto preocupante, e esta linha de crise humanitária com milhares de pessoas mortas e milhões deslocadas. Avançamos para 2023, e o conflito tomou um rumo mais alarmante. A invasão russa da Ucrânia marcou uma escalada significativa no conflito. Esta invasão, que foi recebida com condenação internacional e levou a sanções generalizadas contra a Rússia, resultou em uma mudança substancial na dinâmica da guerra. A invasão não foi um evento repentino, mas uma jogada calculada pela Rússia, que vinha aumentando gradualmente sua presença militar ao longo da fronteira com a Ucrânia há meses. A invasão foi seguida por intensos combates, com ambos os lados sofrendo pesadas perdas. As forças russas avançaram para a Ucrânia, capturando cidades-chave e pontos estratégicos. Conforme a guerra progredia, houve mudanças notáveis nas relações internacionais. Israel, que mantinha uma estrita neutralidade, tornou-se menos amigável em relação à Rússia. Isso se deve em grande parte à redução das forças russas na Síria, e a oportunidade para Israel fornecer sistemas de defesa à Ucrânia. Enquanto isso, a guerra teve um impacto significativo nos mercados globais de energia. O conflito levou a um aumento nos preços do gás natural, afetando países muito além da proximidade imediata da guerra. No entanto, com o tempo, esforços para reequilibrar estoques de gás e o retorno do clima mais quente levaram a uma queda significativa nos preços do gás. A guerra também levou a uma mudança nas alianças geopolíticas.
Governos ocidentais, que inicialmente condenaram a anexação da Crimeia pela Rússia, começaram a desempenhar um papel mais ativo no apoio à Ucrânia. Este apoio assumiu várias formas, desde sanções econômicas contra a Rússia até o fornecimento de ajuda militar à Ucrânia. Apesar do conflito em escalada e da crescente pressão internacional, a Rússia permaneceu desafiante. A guerra está longe de terminar e o futuro permanece incerto. No entanto, uma coisa é clara: a guerra entre Rússia e Ucrânia teve um impacto profundo no mundo, moldando o curso da história de maneiras que ainda estamos começando a entender. Em face da adversidade do conflito, o cronograma da guerra se desenrola, moldando o curso da história. As consequências do conflito entre Rússia e Ucrânia se estendem muito além de suas fronteiras, afetando o mundo de várias maneiras. O impacto global deste conflito é vasto, com implicações econômicas, políticas e humanitárias, que são sentidas em todos os continentes. Vamos começar com o aspecto econômico. Um dos impactos mais evidentes foi a flutuação nos preços do gás natural. Com a Rússia sendo um grande exportador de gás natural, o conflito causou uma instabilidade significativa nos mercados de energia. Após o início da guerra, os preços do gás natural na Europa e nos Estados Unidos inicialmente dispararam. No entanto, até meados de dezembro, eles caíram significativamente, atingindo níveis não vistos desde antes da invasão. Isso se deve a uma combinação de fatores, incluindo o retorno do clima mais quente, esforços para reequilibrar estoques de gás e uma redução na dependência da Europa do gás russo. No entanto, isso não significa que a crise tenha acabado. Apesar da recente queda, os preços do gás na Europa ainda estão mais de 4 vezes mais altos do que a média da última década. Isso levou a um aumento da pressão financeira sobre os consumidores, com alguns países até mesmo comprometendo subsídios significativos para proteger seus cidadãos de aumentos de preços. Além disso, a volatilidade no mercado de energia é um lembrete contundente de como conflitos geopolíticos podem perturbar a estabilidade econômica global. Agora, vamos nos voltar para as implicações políticas. A guerra desencadeou uma mudança significativa nas alianças e nas relações internacionais. Israel, por exemplo, mantinha há muito tempo uma postura neutra no conflito entre Rússia e Ucrânia. No entanto, após a invasão, houve uma mudança perceptível na política de Israel. Benjamin Netanyahu, que voltou ao cargo após a invasão, tornou-se menos amigável em relação a Putin e está reconsiderando a política de Israel em relação à guerra na Ucrânia. Isso pode ser visto como uma tentativa de conquistar o favor de Washington, já que o novo governo de coalizão de Netanyahu é visto com desconfiança pela administração Biden. No fronte humanitário, a guerra tem sido devastadora. Milhares perderam suas vidas, enquanto milhões foram deslocados, levando a uma das maiores crises de refugiados da história recente. A comunidade internacional se uniu para fornecer ajuda, mas a escala da crise é avassaladora. A necessidade de uma resolução pacífica é mais urgente do que nunca. Enquanto o mundo assiste a guerra se desenrolar, lida com seus impactos de longo alcance. As consequências econômicas, políticas e humanitárias do conflito entre Rússia e Ucrânia servem como um lembrete sombrio de que, em nosso mundo interconectado, nenhuma guerra é um evento isolado. Enquanto estamos diante da incerteza, o resultado da guerra entre Rússia e Ucrânia permanece envolto em mistério. O mundo assiste enquanto a dinâmica deste conflito continua a evoluir, com alianças se alterando e a paz parecendo ilusória. No coração do Oriente Médio, Israel, um jogador-chave na geopolítica global, está reavaliando sua postura. Tradicionalmente mantendo uma estrita neutralidade, Israel agora está mostrando sinais de mudança. O retorno de Benjamin Netanyahu ao cargo viu um arrefecimento das relações de Israel com a Rússia. As razões para isso são multifacetadas, variando desde a redução das forças russas na Síria até a estabiliza a região. No entanto, o caminho para a paz está repleto de desafios. A guerra não apenas causou perdas imensas e destruição, mas também alterou significativamente o cenário geopolítico. Ela criou novas alianças, tensões em antigas amizades e invocou o espectro de um conflito prolongado. O futuro é incerto, mas a esperança pela paz persiste. O mundo espera, observa e espera que a diplomacia e o diálogo eventualmente prevaleçam sobre a devastação da guerra.
A guerra entre Rússia e Ucrânia não é apenas um conflito entre duas nações, é um testemunho do indomável espírito humano e da busca duradoura pela paz. Nós percorremos a realidade inquietante desta guerra, traçando suas raízes desde o início. O cronograma da guerra se desdobrou diante de nós, revelando a progressão implacável do conflito. Nós exploramos o impacto global, entendendo como esta guerra ressoa muito além das fronteiras dessas duas nações, afetando o mundo em larga escala. Também examinamos o cenário atual e especulamos sobre possíveis desfechos, percebendo a profunda incerteza que ainda paira no equilíbrio. Este conflito serve como um lembrete contundente da interconexão de nosso mundo e do impacto profundo das mudanças geopolíticas. É um testemunho da resiliência das nações, da busca pela soberania e do espírito indomável da humanidade em meio à adversidade. Enquanto navegamos por estes tempos tumultuados, lembremos que a paz não é apenas a ausência de guerra, mas a presença de justiça e compreensão.